Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema O Olhar dos Franceses. A antropologia francesa, por sua vez, distanciou-se tanto da noção de cultura como da noção de estrutura social dos ingleses. Os principais representantes da vertente francesa foram Marcel Mauss, 1872 a 1950, e Claude Lévi-Strauss. Marcel Mauss, sobrinho de Émile Durkheim, desenvolveu seu trabalho numa esfera de intelectuais reunidos em torno de uma revista francesa. Mauss tinha uma preocupação semelhante à dos evolucionistas do século XIX, buscar explicar as regras gerais para os fenômenos humanos, em uma perspectiva sempre comparativa. Essa também foi uma das preocupações centrais de Claude Lévi-Strauss, que era produzir uma antropologia cujas teorias pudessem explicar aspectos gerais da humanidade. Como vimos, a pretensão de explicar aspectos gerais da humanidade foi radicalmente contestada, tanto nos Estados Unidos, com o trabalho de Boas e seus discípulos, como na Inglaterra, com a perspectiva anti-histórica de Radcliffe Brown e Malinowski. Todos esses autores fugiam das generalizações desmedidas do evolucionismo social, cujas explicações sobre a humanidade tendiam a ignorar os detalhes que tanto interessavam aos antropólogos ingleses e norte-americanos. Apesar da aversão de muitos estudiosos pelas generalizações, tanto Mauss como Lévi-Strauss buscavam explicações mais gerais e necessariamente comparativas, sem, no entanto, pressupor uma escala evolutiva. Construíram modelos de explicação que não excluíam a noção de progresso, liberando assim a antropologia para pensar sobre a vida em sociedade, em termos mais amplos e ambiciosos. Característica marcante do trabalho de Mauss e de Lévi-Strauss foi a comparação sistemática. Ambos eram grandes leitores dos trabalhos dos antropólogos norte-americanos, ingleses, franceses e também, no caso de Lévi-Strauss, brasileiros. Em seu texto clássico, Ensaio sobre a Dádiva, 1923, Mauss diz que qualquer sociedade baseia-se na aliança. Para existir, uma sociedade precisa se construir de grupos que estabeleçam alianças. Para Mauss, a necessidade de retribuir uma dádiva, isto é, algo que recebemos de alguém, leva a um sistema de trocas, inclusive trocas matrimoniais, como casamentos entre grupos diferentes, trocas econômicas, como é o caso do comércio, e também trocas simbólicas, circulação de mitos, histórias, objetos sagrados, práticas variadas, etc. Ou seja, para esse autor, a origem da sociedade estaria na troca como forma de estabelecer relações. Essa reflexão deve muito às descrições que Franz Boas faz às cerimônias de povos habitantes da ilha de Vancouver, no Canadá. Uma das cerimônias, o Poutache, era uma festa religiosa de homenagem, em geral envolvendo um banquete, seguido pela renúncia a todos os bens acumulados pelo homenageado, que deveriam ser entregues a parentes, convidados e amigos, ou até queimados. Marcel Mauss propôs também teorias sobre a origem de categorias como pessoa, magia, sacrifício, entre outras. Assim falou Marcel Mauss. Mas o motivo dessas dádivas e desse consumo exagerado, dessas perdas e destruições loucas de riquezas, não é de modo algum, sobretudo nas sociedades como Poutache, desinteressado. Entre os chefes e vassalos, entre vassalos e servidores, é a hierarquia que se estabelece por essas dádivas. Dar é manifestar superioridade, é ser mais elevado, aceitar sem retribuir, ou sem retribuir mais, é subordinar-se, tornar-se cliente e servidor, ser pequeno, ficar mais baixo. Você já pensou nisso? A ideia original de Mauss, ao observar a descrição de várias sociedades, era de que qualquer dádiva ou presente que se recebe implica uma necessidade de retribuição. Você já pensou como isso faz parte da sua vida? Imagine um vizinho que convida você para um churrasco. Depois de comparecer, talvez você se sinta obrigado a retribuir o convite. Era sobre essa obrigação que Mauss refletia. Procure lembrar outras situações do dia a dia onde você sente essa obrigação de retribuir.
Claude Lévi-Strauss, por sua vez, foi o mais ambicioso teórico da antropologia do século XX, por ter proposto a teoria denominada estruturalismo ou instruturalismo, influenciada por Mauss, de quem foi aluno, e por teóricos da linguística. Lévi-Strauss avançou na teoria da dádiva de Mauss e propôs inicialmente uma teoria de troca na constituição dos diversos sistemas de parentesco. Para definir essa teoria das trocas como fundadora da vida em sociedade, Lévi-Strauss imaginou um estado de natureza anterior à vida em sociedade, em que as pessoas não faziam trocas. Segundo ele, o que leva as pessoas a fazer trocas é a proibição do incesto. Como assim? Calma, vamos entender. Lévi-Strauss afirma que toda sociedade impõe algumas limitações aos casamentos. Em nossa sociedade, por exemplo, é proibido o casamento entre irmãos. Se uma parte das pessoas de um grupo não pode casar entre si, torna-se necessário buscar casamento fora do grupo. Ou seja, torna-se necessário estabelecer algum tipo de troca entre grupos e até sociedades, para que as pessoas possam casar sem violar as leis de proibição do incesto. Lévi-Strauss vai além e constata que as formas como as sociedades simples trocavam casamentos eram restritas a poucos modelos que se repetiam. Aliás, essa já era a opinião de Lewis Henry Morgan no século XIX, ou seja, o número de sistemas de parentescos não era tão grande e sociedades muito distantes geograficamente uma das outras desenvolviam sistemas de parentesco bastante semelhantes. Como não era possível estabelecer nenhuma conexão histórica entre essas sociedades, a única conclusão possível é que esses sistemas haviam sido criados automaticamente. Essa proposição levanta uma importante questão. Se sistemas de parentesco semelhantes são produzidos ao redor do mundo, isso significa que eles escondem uma estrutura comum, e isso a toda a humanidade. Para Lévi-Strauss, a resposta é sim. É justamente essa estrutura que ele passa a buscar. Nada parecido com a ideia de estrutura social dos ingleses, observável no interior de uma sociedade após o trabalho de campo e variável de uma sociedade para outra. A estrutura proposta por ele não está evidente e é deduzida de várias comparações entre as sociedades. Para ele, existe algo de comum no pensamento humano, que faz com que várias sociedades produzam coisas parecidas. Essa estrutura seria universal, e Lévi-Strauss passou a vida tentando desvendá-la a partir de estudos sobre parentesco e mitologia indígena por toda a América. A estrutura Lévi-Straussiana pensa em termos binários, constituindo oposições, com as que existem entre os termos alto e baixo, fora e dentro, cheio e vazio, etc. Para Lévi-Strauss, essas posições seriam o motor de qualquer pensamento humano. Os mitos, por exemplo, exemplificam essa forma de pensamento binário, mas apontam também para outra questão importante, a sua própria transformação. Essa estrutura universal organiza o pensamento humano e indica também um processo de lentas transformações entre oposições. Ok, por hoje é só. Caso você tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!